Bem, recebi uma pergunta assim, como é o tratamento do aneurisma cerebral? Eu tenho muito vídeo falando de aneurisma cerebral, falando da embolização, falando da clipagem, mas o que eu recebi e que eu entendi mais foi assim, Júlio, como é o tratamento como um todo do paciente que tem um aneurisma cerebral, né? Desde o momento que ele chega, quais são as grandes preocupações das complicações de você como neurocirurgião. E eu vou tentar falar uma por uma, bem rápido, para você entender quais são as maiores preocupações, né? A primeira preocupação e a mais relevante é que o aneurisma é o quê? É uma alteração no vaso que de repente rompeu. Então é uma doença muito aguda que você tem que evitar com que esse sangramento aumente, né? De um modo geral, esse paciente sangra e tem um certo tamponamento. E esse é o time mais relevante, né? Gold hour, que a gente tem que realmente tratar, que são nas primeiras horas. O tratamento pode ser por microcirurgia, no aneurisma que rompeu, que você abre o crânio e coloca o clipe, ou endovascular. Tem um vídeo só discutindo aqui, tem uma série de polêmicas, que eu digo assim, debate científico sobre isso, mas são dois tratamentos eficazes, com excelentes resultados, tanto a clipagem como a embolização, e o médico vai avaliar caso a caso qual a vantagem entre um e o outro. Então eu costumo falar todo paciente, tem tratamento mágico. Um é superior ao outro, vai depender de cada situação bem específica, é o neurocirurgião que vai decidir. Contexto local, estrutura, contexto de própria equipe, então tem uma série de critérios que são utilizados. Na literatura médica diz que os dois podem ser utilizados e aí com algumas especificidades, né? Essa é a coisa mais relevante para vocês entenderem. Só que quando o aneurisma rompe, quando corre o sangue, quando ele irrita a aracnoide, uma série de complicações precisam serem tratadas também. O paciente é muito comum ele ter distúrbio hidroeletrolítico, de sódio, tudo isso o neurocirurgião vai acompanhar, e a equipe de terapia intensiva é um paciente de aneurisma roto que fica em unidade de terapia intensiva, em UTI, porque ele tem todo esse manejo. A hidrocefalia acontece quase 10 a 15% dos pacientes, tem trabalho até mais de 20% de pacientes têm hidrocefalia. Esse sangue irrita, dificulta a absorção licórica e acaba dando hidrocefalia. Muitos pacientes precisam até de válvula DVE transitória, outros acabam desenvolvendo hidrocefalia e precisam de uma válvula definitiva, né? Além disso, vasoespasmo, outra alteração que tem grande destaque. O que é vasoespasmo? Esse sangue sai, ele irrita e os vasos eles fecham por essa irritação do sangue, por uma série de mecanismos que o aneurisma roto ocasiona. E muitas vezes o paciente tem um AVC, tem uma isquemia causada secundariamente. O aneurisma já foi embolizado, já foi tratado, e isso pode acontecer do 7º dia até o 21º dia. Então, assim, é uma doença que ela tem algumas características bem, assim, atípicas, né? Porque dá uma série de alterações dentro do sistema nervoso central que pacientes podem ter complicações tardias mesmo depois do aneurisma sendo tratado. O aneurisma roto, que é o destaque que eu estou vendo aqui. Então, só para você entender, né? A pergunta aqui, como é o tratamento? Envolve o tratamento do aneurisma que rompeu e envolve o tratamento das complicações secundárias. Eu falei das neurológicas, hidrocefalia e vasoespasmo, destaque muito grande. Alterações clínicas, que aí eu já falei do distúrbio eletrolítico, mas lembrando, né? Tem o risco de trombose, porque o paciente fica acamado, e aí o neurocirurgião e a equipe de UTI clínica vai avaliar muito o risco versus benefício de começar as profilaxias, o time, quando faz, quanto espera, porque sem dúvida interfere também no contexto do paciente com sangramento. É uma decisão muito técnica, muito médica, mas tem que ficar de olho também. Mobilização precoce, e tem complicações relacionadas ao próprio procedimento, que eu tenho um vídeo aqui falando, né? Tanto a embolização como a clipagem, ela tem os seus riscos também de ter intercorrência associada. Tá bom? Espero que tenha ajudado. É um vídeo com muita informação, mas só para vocês tentarem organizar na cabeça de vocês essas intercorrências que podem acontecer após o tratamento, tá bom? E depois, principalmente, de um aneurisma que foi rompido. Espero que tenha ajudado. Obrigado.